Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando agora aqui no meu Instagram, eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar, trabalho com as constelações há um bom tempo aí. Desenvolvi um método com os bonequinhos aqui, né? Que eu chamo de método Elisângela Barbosa ou de baralho sistêmico. E em breve aí eu vou estar lançando meu livro sobre esse método, né? Fora as formações que eu já realizo sobre esse método e as pessoas vêm e conseguem ver a eficácia, né? A rapidez com que a gente chega no inconsciente do paciente e destrava essa cena que está lá bloqueando a vida do paciente. E aqui no Instagram eu tenho um quadro chamado Histórias Sistêmicas. E a história sistêmica é um testemunho que, como terapeuta, eu posso trazer para que você, né, que escuta a filosofia da constelação familiar, você também possa se beneficiar daquilo que foi o movimento da alma do paciente. E é lógico que eu preservo o nome aqui das pessoas, né, para que elas possam ser protegidas, cuidadas e zeladas. Então, hoje eu trago para vocês, ontem no feed eu coloquei uma artezinha falando sobre como a raiva leva às doenças, né? Então, o Bert Helling, o criador das constelações familiares, ele desenvolveu uma teoria sobre os sentimentos. Então, tem os sentimentos primários, sentimentos secundários, terciário e um meta-sentimento, que eu já, lá no meu canal do YouTube Papo Sistêmico, eu trago sobre esses assuntos, aqui também no Instagram, tem outros vídeos falando sobre isso, já fiz lives sobre isso, mas depois eu trago mais detalhe aqui para vocês. O sentimento primário é aquele sentimento onde a gente sente, seja ele um amor ou seja ele a própria raiva, mas a gente transmuta, a gente conversa com a raiva, com a dor, com os sentimentos. É muito importante, gente, a gente conversar com o que a gente está sentindo, com o que nossa alma está sentindo. Por quê, Elisângela? Porque nós somos seres espirituais. Então, se a gente fica apenas nessa terceira dimensão desse corpo físico, vai chegar um momento que a alma ela não vai aguentar sustentar sozinha uma tristeza, uma solidão. Então, a gente precisa ir conversando com esses sentimentos. Então, a raiva, né? Até tem um filme que fala muito sobre os sentimentos, que é Divertidamente, eu até sugiro para que vocês assistam. É um filme infantil, mas um filme super lindo de se ver. Então, o sentimento primário é aquele que a gente vem, sente, né? A gente recebe o amor, recebe a proteção, recebe um carinho e a gente por si só, a gente consegue ir para o mundo por ter recebido isso. Mas muitas vezes, nas relações das famílias, a gente não recebe só o amor. A gente também recebe outros sentimentos que nos causam dores e causam dores profundas, como, por exemplo, a raiva, né? Então, uma raiva de uma mãe, uma relação raivosa entre uma mãe e uma filha, né? Sempre, se a gente não vai para o movimento de entender essa raiva, a própria raiva, que é um sentimento secundário, vai nos levar a um movimento de doenças. Por quê? Porque o corpo emocional, ele sustenta durante muito tempo muita coisa, mas chega outro momento que ele não vai aguentar. E aí sim, aí ele cai sobre o corpo físico a doença. E é justamente sobre isso que eu venho falar aqui com vocês. Eu atendi uma pessoa que ela tem uma metástase e ela começou com essa metástase na mama e já veio outras vezes também, já reconstituiu. E agora a metástase está no fígado. O câncer está no fígado. E fígado, né, gente, é raiva, muita raiva. E aí eu pedi para que ela trouxesse, eu disse, traga você, ela trouxe ela essa, e traga a doença. E ela trouxe a doença essa daqui. E eu uso técnicas nesse método para eu descobrir quem é o foco da pessoa. Porque se eu não descubro quem é o foco da pessoa, que é sempre alguém do sistema dela, a constelação vai ficar em vão. E a alma dela não vai captar esse movimento. E aí eu usei uma técnica e pedi para ela trazer uma carta, uma outra carta com sentimento bom ou ruim, que ela olhasse para a imagem, sem ela pensar em ninguém. E ela trouxe essa carta aqui.
e eu coloquei aqui dentro dessa outra carta. E eu disse, o que você sente por essa carta? Ela disse, eu sinto uma alegria muito grande. E de fato, né, uma blusa verde, o verde é saúde, o verde é uma boa alimentação, então o verde é natureza, né? É a minha árvore aqui atrás, então o verde é uma coisa boa. E ela sente alegria por essa carta. Mas embaixo dela tinha a doença, né? A metástase no fígado. E daí eu falei assim para ela, e como você enxerga essa cena aqui agora? Ela disse, parece que isso daqui não existe, tem hora que aparece e desaparece. Tem hora que eu vejo que parece que essa carta tá aí, tem hora que eu vejo que essa carta não está aí. E esse ponto, né, que eu vou perguntando também ao paciente o que ele está sentindo, também me leva ao movimento de fazer com que o paciente também fale sobre o que está se passando na cena. E o cérebro, ele é muito cena e sentimento, né? Então aí vai me ajudando como terapeuta a desvendar o mistério, por que essa doença voltou e voltou no fígado, né? E aí eu disse, traga o seu pai. E ela trouxe o pai e colocou aqui. Eu disse, traga a mãe da sua mãe, sua avó materna. Ela pegou a mãe dela, a avó dela, e trouxe aqui uma criancinha e colocou atrás, ó, na linha da doença. Então, com esse movimento, eu consigo, pelas técnicas, descobrir que aqui é a mãe dela. E aí eu falei assim, então realmente tem muita raiva. Eu falei pra mim, né, tem muita raiva. Traga uma carta que represente a raiva. E aí ela trouxe a carta que representasse a raiva e colocou do lado da doença. Então ficou ela, a doença que é mãe agora, né, e a raiva. E eu usei outra técnica e perguntei para onde essa raiva estava olhando. E eu disse, que sentimento você tem por essa carta? Ela disse, é um sentimento de fofinho, parece que está meditando, parece um Buda meditando. E eu coloquei aqui. Só que essa carta, gente, é uma carta, né? Uma carta que está morta, é uma criança abortada, é um sentimento morto, ela não abre. E daí eu coloquei aqui. Então essa minha paciente, ela estava aninhada à dor da morte, né? E a dor da doença. A doença para ela era um sentimento de aconchego, né? E quem me conhece aí sabe que eu canto em algumas constelações e eu trouxe para ela uma música até assim, ela, como assim, né? E eu pedi para ela olhar aqui para a doença e dizer assim, tudo de bom que você me fizer faz minha vida ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte. Então, quando eu cantei essa música para ela falar para a doença, ela disse, nossa, Elisângela, realmente é um sentimento de ninho, de aconchego com a doença. E eu falei, E eu falei assim, como é que foi a relação da sua mãe com a mãe dela? Ela disse, de muita raiva. E sua relação com a sua mãe? De muita raiva também. Então essa minha paciente, gente, ela estava aqui, né? Eu li a cena para ela, eu falei assim para ela, olha, você foi a filhinha do papai. Por quê? Porque o pai olha muito para ela. O pai dela já passou, já fez a passagem dele. E ela disse, realmente eu fui a filhinha do papai. E daí, quando eu descobri que tinha esse movimento de muitas mulheres com raiva, e aí aqui na raiva, eu transformei também a raiva na bisavó dela. E ela falou, a minha bisa teve muita raiva da filha dela, que é a minha avó, porque ela fugiu com um homem que a bisa não queria que ela casasse. Então a raiva é transgeracional aí, né, gente? Já vem da bisa, da avó, da mãe e da filha. 4 gerações sentindo raiva. Como a minha paciente, ela traz um movimento de muito amorosidade, infelizmente ela materializou a raiva através da doença. Então, quando chegou para o movimento de cura, eu falei para ela, diga para sua mãe, mamãe, mais nada, mamãe, de você. Por que a doença estava voltando? Porque ela ainda queria o aconchego, o colinho da mamãe. E como adulta, ela já pode dizer, agora eu não preciso, né? Agora
não precisa mais, você já me deu o suficiente, mamãe. E aí eu fiz ela dizer para a mãe dela, diga para sua mãe, mamãe, você já me deu o suficiente, você me deu a vida e o sustento. Agora eu sustento a minha vida. E daí ela foi se acalmando com esse nada, mamãe, nada mais. Você precisa me dar. Eu me sustento. Eu devolvo para todas as gerações passadas essas relações raivosas entre mãe e filha. E eu tinha pedido para ela trazer os irmãos dela, ela tinha colocado aqui atrás. E aí ela é a primeira filha, eu coloquei ela no lugar de primeira filha. Ó, ela veio para o lugar da raiva. E aí veio a irmã e depois o irmão dela. Então, aqui é a ordem hierárquica. Como o pai dela já tinha falecido, eu deixei ele um pouquinho para trás. Então, essa é uma ordem que Bert Helling chama ordem hierárquica familiar, né? Então, essa raiva que se transformou numa doença é um movimento de chamar a atenção, de dizer, né? Eu sustento no meu corpo tudo o que já foi vivido entre 4 gerações. Então, a partir do momento que ela tirar esse movimento de dentro dela, acalmar o movimento dentro dela, de que a mãe dela ainda precisa dar alguma coisa a ela, tudo isso vai abrir um novo caminho, né? Eu não falo de cura física, mas eu falo de um novo caminho, de uma nova visão, de uma nova reconciliação. Tá bom, gente? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.